programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já agradecendo a sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre um problema muito comum, principalmente aí após a pandemia, que é a queda de cabelo. Quem não sentiu já em alguma fase da vida, né? As mulheres, com certeza, após a amamentação, é muito difícil, eu desconheço, né? Não conheço nenhuma mulher que não teve queda. As pessoas que passam por algum processo de estresse também acabam vivenciando a queda. E a própria Covid-19, né, que é o mais recente aí, muitas pessoas, para não dizer todas, ou a maioria que tiveram a Covid-19 apresentaram queda após. Eu estou trazendo hoje aqui no programa a terapeuta capilar Daniela Guimarães. Seja muito bem-vinda novamente, Dani. Obrigada, Gabi. Um prazer sempre estar aqui com você. Então, Dani, para a gente começar, né? Essa questão da queda de cabelo, o que acontece para acontecer a queda? Realmente tem esses fatores que eu citei ou não tem nada a ver, é uma coincidência? Então, quando a gente vai falar em queda de cabelo, na verdade a gente tem que primeiro falar do início, né? A queda de cabelo, na verdade, a gente dentro, né, no nome científico dela, é a alopecia, né? Que é a perda de cabelo. Então, dentro da alopecia, a gente tem várias classificações para ela, né? Tanto as alopecias cicatriciais quanto não cicatriciais. Então, dentro da queda de cabelo que a gente vê hoje, que é a mais comum, que é aquela queda acentuada de fios, a gente tem vários fatores que são causa para ela, né? Então, dentro das principais hoje que a gente tem, pode ser medicamentosa, deficiência nutricional, hormonal, né? O impacto emocional. Então, assim, a gente tem várias causas que podem acontecer essa queda acentuada dos fios, né? Certo. E quais são os tipos hoje de queda que existem? Então, a gente vai falar de duas principais, né? Que, na verdade, é a alopecia androgenética, que tem fator genético, né? E do hormonal. Então, é a ligação dos dois. E a gente vai falar da alopecia, que é o eflúvio telógeno, né? Que é a famosa queda de cabelo. Então, essas duas são as mais normais que a gente vê hoje, né? Principalmente nas mulheres. A queda acentuada de cabelo a gente percebe muito, né? Que essa queda a gente passa por muitos ciclos hormonais, deficiência nutricional, enfim, a mulher oscila muito mais. E o homem a gente tem muita característica da alopecia androgenética, que é normalmente conhecida como a calvície. Quanto é normal cair de cabelo por dia, assim, mais ou menos? Eu acho que ninguém vai conseguir contar os fios, né? Mas não sei se tem, assim... Tem quem conta. Tem? Tem, não sei como Sério, é que consegue ainda, Dani? mas tem. As pessoas falam pra ti que contaram? Contam. Existe uma quantidade de X de fios? A quantidade de fios, normalmente, o padrão, ela pode ser de 80 a chegar a 150 fios por dia. Isso é normal. Coisa já, né? Porque a gente considera ali, porque depende da densidade de cabelo que a pessoa tem. Então, quanto mais densidade ela tem, mais quantidade de cabelo, mais cabelo vai cair. Quanto menos, né, quantidade de unidades ali no couro cabeludo ela tem, a tendência é que ela normalmente tem uma perda menor. Certo. Mas isso vai depender do que ela tá, se esse ciclo está sofrendo ali de alguma interferência, daí essa queda vai ser mais acentuada. E as pessoas, elas podem observar, para quem está nos assistindo, né, e de repente está passando por isso, né? As pessoas observam mais no pentear o cabelo, no lavar ou é em todos os momentos? Quando tu percebe uma queda que realmente a gente, eu não falo em diagnóstico, mas a gente avalia como uma queda acentuada, ela percebe em todos os momentos. Na hora que ela está penteando, é muito característico na hora que acorda e vê no travesseiro, durante o dia, pelo chão. Sempre essas características de que tem que estar com uma queda acentuada. Tem outras quedas mais acentuadas que ela vai perceber, principalmente na hora que vai pentear o cabelo e na hora do banho. Então, claro, levando em consideração que ela mantém uma rotina e uma frequência de higienização dentro de um padrão normal, para a gente poder qualificar esse aumento da queda, né? O que seria isso para as pessoas entenderem, né? Porque o fato de ficar muito tempo ou dar um intervalo muito pouco pode influenciar na queda da lavagem do cabelo? É que, na verdade, quando a gente deixa, acontece muito, quando as pessoas percebem um aumento da queda de cabelo, elas se apavoram e deixam de lavar. Porque na hora que cai, parece que está caindo pela higienização. Mas não é, porque na verdade a higienização ela não causa queda de cabelo. Né? Então, a falta de higienização pode sim, porque se tu tem ali um ambiente sujo, né? Pode desencadear um processo inflamatório que pode vir lá na frente a inflamação do couro cabeludo desencadear um processo de queda por obstrução de ósseos, né? Que
principalmente quem tem produção excessiva de oleosidade. Então, na verdade, lavar o cabelo, esse fio que está caindo ali no banho, no momento que você percebe a queda, já é um fio que está programado para cair, ele já iniciou a queda há muito tempo atrás. Geralmente, o processo inicia, para um fio que está caindo hoje, ele já iniciou o processo de queda há 3 meses atrás. Então, porque o cabelo ele respeita um ciclo, né? Então, a gente tem um ciclo de crescimento, que ele varia de pessoa, genética, entre 2 a uma pessoa que tem aquele cabelão há 8 anos, pode chegar. E daí depois a gente tem as fases, que são a fase que ele entra no processo que vai cair. Então, ele tem um período ali que ele vai desgrudar, vai passar para o processo, e a fase de queda. Então, é onde ele vai cair o fio de cabelo. Então, é todo um processo que tem que ser respeitado. Não vai ser ali, às vezes ele está caindo porque está preso na pelezinha do couro cabeludo. Sim. Enfim. E aí a pessoa higieniza e acha que aquilo está caindo, né? Está só desgrudando ali mesmo. Hoje, na tua experiência, a queda de cabelo é uma das maiores reclamações em relação à terapia capilar? É. Hoje, assim, 90% dos meus atendimentos é queda de cabelo e alopecia androgenética. Porque são 2 coisas bem diferentes, as pessoas confundem muito. Mas elas são distintas, na verdade, né? Porque a gente tem na alopecia androgenética um quadro genético, predisposição, e um quadro que está associado ao fator hormonal, né, dos andrógenos. Então, na verdade, na alopecia androgenética, a gente não tem queda. Na verdade, não é que não aconteça, mas a gente não vê queda em quantidade. Tu vê o afinamento progressivo do cabelo. É uma condição crônica. Seria calvície, não? É a calvície. A alopecia androgenética, a gente fala o termo mais científico, seria a calvície, que geralmente a gente vê nos homens, mas também está em aumento significativo pelas mulheres, né? Eu tenho visto bastante. Enfim, pela questão hoje de muito a questão, às vezes, por uso de hormônio, ou realmente mesmo porque também já tem uma predisposição ali, e um fator dos estilos de vida contribui para o gatilho, né, da queda. Como é sério, né, Dani? Tudo está relacionado ao estilo de vida. Eu ainda esses dias estava conversando com uma médica que eu entrevistei. Eu posso trazer fisioterapeuta, psicólogo, médico, terapeuta capilar e todos falam a mesma coisa. Exercício físico, alimentação, né, teu estilo de vida, se tu dorme bem, se tu não dorme, como tudo isso... independente da especialidade, todo mundo acaba caindo no mesmo ponto da importância do estilo de vida refletindo na nossa saúde como um todo. Né? E hoje, dentro da área da terapia capilar, quem já está seguindo pelo caminho desse olhar mais da saúde integrativa, que ela está muito... não é moda, ela é uma coisa que veio realmente para resgatar. Então, a gente hoje já percebe que o cabelo ele já é um marcador de saúde até precoce para muitas coisas. Então, a gente consegue determinar que muitas vezes é um quadro de queda acentuada que é persistente. Então, a gente já consegue associar várias coisas e consegue até sinalizar que a pessoa tem que começar a gerenciar cuidados no dia a dia dela, para lá na frente ela não ter assim, um acometimento de doença mesmo, né? Metabólico, enfim. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique ligadinho com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre queda de cabelo, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Olá! Estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre a próstata. Principalmente para nós homens, é muito importante que possamos saber o que é a próstata. Que órgão é este? A próstata é uma glândula do sistema reprodutor que fica localizada logo abaixo da bexiga. E a uretra passa por dentro da próstata. Então, é muito importante saber que a próstata é esse órgão importante que tem importância na produção de um líquido que ajuda na composição do sêmen, produz também o PSA, que é uma proteína importante, que ajuda também na composição do sêmen, na sua fluidez, para a mobilidade do espermatozoide. Então, a próstata mede em torno de 25 gramas até 30 gramas. É um órgão
importante, porque ela tem a sua função no nosso sistema reprodutor, mas também a próstata pode ser sede de algumas enfermidades. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 30 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre queda de cabelo e estou recebendo a terapeuta capilar Daniela Guimarães. Dani, em relação à alopecia, né, androgenética, como você falou, isso tem alguma causa ou, como o próprio nome diz, né, é uma condição genética? Alguém pode desenvolver sem ter essa genética? Geralmente hoje a gente vê que já o primeiro passo assim que a gente avalia é o histórico familiar, né? Está muito ligado hoje, então já é um sinal de alerta para quem já tem na família, pai ou mesmo mãe, que tem pouca densidade, mas é mais o pai que a gente o padrão é grupo masculino, né? Então ali ela pode iniciar em qualquer fase da vida, principalmente a partir da adolescência, quando começa a produção dos hormônios masculinos, né? Porque é o hormônio masculino que tem receptores no nosso folículo que vai acabar influenciando no ciclo do cabelo. Então, esse hormônio ele vai lá se ligar ao receptor que está presente no folículo e vai começar a desencadear uma cascata inflamatória. Então, ele vai começar um dos sinais é o aumento de muita oleosidade, um dos sinais que às vezes precede até o afinamento, né? Então, ele vai iniciando ali processo inflamatório e esse afinamento ele é gradual, às vezes a pessoa não percebe, né? O homem, principalmente cabelo muito curto, ele não percebe que esse cabelo está caindo, ele vai afinando, então ele tem a vida, ele faz a vida do fio de cabelo, a fase de crescimento dele, e no próximo fio ele vai cair, e no próximo fio que ele vai vir, cada vez que ele vir, né, renovar o seu ciclo, ele vai vir cada vez mais fino, até chegar ao tempo que esse folículo ele não consegue mais produzir o fio de cabelo, porque ele fica atrofiado, né, não consegue mais produzir por falta de nutrição, de chegada de nutrição, por muito processo inflamatório, então ele atrofia e o folículo acaba morrendo. Então, por isso que e aí vai aparecendo as entradas, né? Sim. Hoje, é possível reverter? Hoje, a gente diz que, assim, a gente vai falar sempre por unidade, né? A gente fala em cabelo, a gente sempre fala cada unidade que sai o fio, né, de cabelo. Está muito em alta a questão da, como é que é? Implante? Do implante, né? Então, acho que quando fala em unidade, as pessoas agora acho que estão tendo bastante noção, porque tem muita gente que tu vê, assim, né? Que fez o implante, tu vê que cada buraquinho foi um fio implantado. E é bem interessante até tu tocar nesse tema, porque uma das coisas que as pessoas acham, eu já ouvi falar, parei de tratar porque eu vou fazer um implante. Pessoas até jovens, né? Sim. Então, na verdade, o implante ele não veio para curar a calvície. Ele veio para as pessoas onde aquele folículo, porque dentro até do máximo de uns 9 anos que esse folículo ele foi afetado pelo fator ali inflamatório, né, da androgenia, a gente consegue ainda estimular para que ele desenvolva ainda um fio de cabelo. Claro que o fio não vai ser não vai ter tanta vitalidade como antes, mas a gente consegue estimular para que pelo menos dê maior densidade. Tu olha e vê menos o couro cabeludo, né? Sim. Então, e no caso dos implantes, as pessoas acham que é cura, mas não é. Então, assim, ela vai implantar no lugar onde não consegue mais nascer, mas aqueles fios que estão ali presentes, ela tem que continuar estimulando, fortalecendo, porque ela vai perder gradativamente os fios que ainda estão ali no couro cabeludo. Então, muitas pessoas hoje que fizeram implantes, principalmente mais no passado, deixaram de tratar, de dar continuidade de tratamento, aqueles fios que são ali dele, ainda naquela região, acaba permanecendo os fios implantados, então a pessoa às vezes fica com tupete na frente, que é a primeira região que o homem perde, né? Ou aqui no topinho.
e acaba perdendo o restante. Então, aí tem fica com uma estética assim, não favorável. E né? é possível perder também esses implantados? Se a pessoa não fizer um cuidado pós-transplante, né? Porque não deixa de ser uma cirurgia invasiva ali, né? Retirada unidades foliculares. Então, ele pega a unidade e implanta no lugar, porque essas unidades não vão ter o receptor que tem, né? Nessa região, que geralmente o receptor é nessa região. Por isso que os homens ficam calvos no topo, né? Então, tirado aqui da parte de trás e transplantado para a parte da frente, onde o profissional vai identificar a necessidade de colocar. Se ele não fizer um pós-cirúrgico, como toda cirurgia, né? Porque vai passar pelo processo inflamatório, processo de cicatrização, esse fio vai cair e ele tem que estar bem fortalecido ali para poder gerar um novo fio de cabelo. Eu já vi gente que implantou e faz uns 4 anos e a pessoa está ficando bem... Acaba perdendo. Se ela não tiver o cuidado ali, ela acaba perdendo de novo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique ligadinho com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre queda de cabelo, mas antes eu quero falar com você sobre a Clínica Lima, que vem mantendo aí a tradição familiar. Ela mudou e está de cara nova. A saúde bucal deve estar sempre em boas mãos. Por isso, eles contam com equipamentos de ponta e especialistas capacitados em implantes, aparelhos, clareamentos, restaurações, tratamentos de canais e todos os tipos de prótese dentária. A Clínica Lima fica na Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, 1141, no centro de Tubarão. E o telefone 3631-3300. Voltando então, nós estamos recebendo hoje a terapeuta capilar Daniela Guimarães. E nosso tema de hoje é queda de cabelo, algo muito mais comum do que você pode imaginar. Dani, sobre a queda, é comum acontecer em crianças? Não. Não é muito comum, mas hoje a gente já tem, assim, eu não trato, né? Criança, porque criança é uma coisa que requer muito cuidado, é uma coisa mais complexa, né? Mas bastante profissionais hoje já têm aí a alopecia areata, é uma das principais, assim, que acometem bastante criança, e também a alopecia por tração, né? Principalmente para meninas que têm o estilo, mais meninas que têm o estilo de vida, às vezes que usa coque muito preso, o cabelo muito preso, muito esticado, acaba tendo esse problema também. Certo. E em relação à queda de cabelo, né? Aquela queda de cabelo que é persistente, assim, quando a apresentadora quer, né? Perguntar sobre si mesma, sabe, né? Aquela coisa que tu vai lá, trata, minha terapeuta capilar é a Dani, tu vai lá, trata, passa um tempo, daqui a pouco ela volta, né? O que acontece? Então, na verdade, hoje as causas de queda de cabelo, elas são várias, né? Mas, de um modo geral, a gente vai juntar elas tudo num fator meio que uniforme, que é o hormonal, principalmente, porque se a gente tem um desequilíbrio hormonal, né, um desequilíbrio hormonal, uma ação hormonal dependente ali, por exemplo, mulheres que sofrem com ovário policístico, geralmente têm hormônios andrógenos produzindo mais no organismo, então elas já têm uma tendência a ter um cabelo mais oleoso e mais fino, e propício à queda também, né? Mas de fator geral, deficiência nutricional é muito característico, essa questão de desequilíbrio hormonal também, e o fator de estresse hoje, que é presente na nossa sociedade muito forte, né? Então, a gente sempre pensa que cabelo, a gente que estuda cabelo sabe que o primeiro a ser retirado de nutriente é ele, deixar de receber nutriente. Então, qualquer coisa que tiver em desequilíbrio no corpo, uma doença que já está ali, né, que a pessoa já tem instalada, ou uma mesmo assim que não perceba ainda que tem uma doença, né, mas o cabelo já está sentindo, ele já está avisando que tem uma deficiência do nutriente, porque ele vai ser o último a receber. Então, é o primeiro na verdade, é o primeiro a depositar as toxinas que a gente tem no corpo, por exemplo, no Covid. Então, tem muito processo inflamatório, muita liberação de radicais livres. Quando o corpo não consegue detoxificar toda essa inflamação, jogar para fora, ele vai jogar para as periferias, que é cabelo e unha, pele, cabelo e unha. Então, a pele acaba sofrendo por ressecamento, desidratação, dá um envelhecimento até, né? Nesses casos assim. E o cabelo é um dos fatores também
por isso que teve muita queda no pós-Covid, porque ele joga todas essas toxinas lá e recruta toda a parte de nutriente para combater aquilo que o corpo está precisando, né? Que a gente chama hoje de priorização metabólica, que é priorizar aqueles órgãos, aquele sistema que está precisando dos nutrientes, das vitaminas, retirando das periferias, que é pele, cabelo e unha. E tem a questão do emagrecimento também, né? Eu tenho ouvido de várias pessoas que perderam peso, até a cirurgia bariátrica, eu acho que é das coisas assim que as pessoas fazem de procedimento que realmente elas têm uma queda muito acentuada e acho que é por essa deficiência mesmo que o corpo passa, né? A bariátrica, ela é todo o processo da cirurgia em si, que é um processo invasivo, então o corpo ele sofre o impacto ali. E ele também tem a baixa ingestão de alimentar, de caloria. Então o corpo entende que ele tem que fazer as reservas para o corpo funcionar, os órgãos principais que a gente chama, os órgãos importantes porque as pessoas vivem, para o corpo ela vive sem cabelo, agora sem os órgãos internos ela não vive. Então ele vai tirar do cabelo para reorganizar esse sistema interno, né? Para depois, quando tiver tudo organizado, esse cabelo volta a receber essa nutrição. Por isso que na bariátrica também tem muita queda de cabelo. E também quem às vezes não faz o acompanhamento com a suplementação correta, tudo mais, também tende a ter uma queda crônica nessa questão aí. Emagrecimento, porque o corpo acaba, por mais que tu tenha uma readequação alimentar, começa a comer, tem uma nutrição melhor, mas para o teu corpo ele vai reservar porque tu está tendo uma mudança. Então, até ele entender que aquilo ali é para o bem, ele vai reservar tudo que ele tem para teu funcionamento interno e também ele vai tirar do cabelo para isso. É incrível, né? Como sempre, como se estourasse, como se fosse um cano, né? De uma válvula, né? Então, sempre esse escape, ele vai para algum lugar, né? Dani, nós temos aí 2 minutos. Queria que tu deixasse uma dica final para quem está nos assistindo, né? Em relação a cuidados com o cabelo, né? Com o couro cabeludo, enfim. Então, a gente sempre diz que cabelo... Tem gente que não tem nenhum problema aparente, mas hoje a grande maioria das pessoas já está sofrendo com bastante disfunções capilares. Eu sempre indico que pelo menos faça uma avaliação para ver realmente como é que está a saúde do couro cabeludo, como é que está a saúde do cabelo, né? Para aí, a partir daí a gente poder desenvolver um tratamento, né? Que hoje a gente tem muito recurso de tecnologia, recurso na parte de fitoterapia, né? Os tratamentos realmente terapêuticos que vão ajudar nesse processo de retorno da saúde do cabelo. Quando a gente sente a necessidade, dependendo da avaliação, a gente indica também atendimento multidisciplinar, se a gente precisa de um apoio de um médico, né, para fazer uma avaliação através de exames, nutricionista e tudo mais, a gente sempre orienta. Então, se você já está percebendo que tem uma queda persistente por mais de 6 meses, está sentindo que está perdendo a densidade de cabelo, já procura, né? Porque cabelo a gente sabe que está ligado com a autoestima está ligada diretamente com o fator emocional e psicológico, né? Levando aí a processos até de depressão futura. Então, fica o alerta. Show, Dani. Muito obrigada pela tua participação. E o teu telefone rapidamente aí para o pessoal te contactar. O telefone é 98849-9953. E aí o Instagram também fica, né? @Daniela Guimarães, Terapia Capilar. Dani, muito obrigada mais uma vez. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.